Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, estes versículos que eu acabei de ler, eles foram escritos depois, aqui, na lógica da Bíblia, né? Eles foram escritos depois das cartas que foram enviadas, para as igrejas, Filadélfia, Laodiceia, né? Depois das cartas, aí tem esse trecho. E eu lendo esse trecho, ele me chamou bastante atenção, porque são coisas que muitas vezes a gente não para compreender, e a gente lendo, às vezes Deus faz para a gente compreender algo com mais profundidade. Então esses versículos, ele começa dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se abrir a minha porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Olha só, você tem um amigo, você tem um amigo seu muito chegado, que você costuma visitá-lo, né? Ou ele costuma visitar você. Se você sai da sua casa e vai até a casa desse amigo e bate na porta dele e chama por ele, é porque você está dando importância àquela pessoa, né? Não é assim? É aquela pessoa que quando você escuta lá de fora a voz dele, vixe, lá chegou fulano, né? Chegou fulano. Ou seja, era aquela visita que você não queria, né? Aquela visita que você não queria. Mas tem umas visitas que quando você escuta a voz lá de fora, você corre para a porta porque é uma visita boa, né? Principalmente quando ela vem com a sacola, né? Então, é assim. Eu olho para Jesus falando desses, porque é Jesus falando, o próprio Jesus dizendo: eis que eu estou na porta. Você já viu quando a pessoa vai fazer pedido, a pessoa vai pedir ajuda, né? Na porta? Não estou falando daquelas ajudas daquelas épocas, não, umas coisas que não come, né? A gente só come comida quem é ser humano, né? Porque tem uma época que bate na porta, mas não é para pedir comida para a gente, não, né? Então, tem algumas pessoas que às vezes batem na porta. Antigamente, irmão, aqui eu nunca mais vi isso, até porque tem aí as ajudas. Os irmãos, olha aqui agora. Tem aquelas ajudas que, por exemplo, a pessoa chega, aí bate na porta e ela vai pedir alguma coisa. Você lembra, vocês não lembram do tempo que andavam assim as pessoas com uma sacola, um saco branco nas costas, né? Andava com um saco branco nas costas. Você andava fazendo isso? Não Fabiano andava fazendo isso aí. Andava com um saco branco nas costas, de porta em porta. Eu fazia no dia. Hã? Eu fazia no dia. Andava com um saco nas costas. Aí tinha uns senhores, esses que andavam, as senhoras, né? Aí ele chegava e dizia assim: você pode, nesse tempo era, ele já andava com um copo para você tirar o copo de arroz. Não era quilo de arroz não, né? Feijão. Você andava com um copo e você ia lá. Aí na sacola dele, no saco dele branco, aquele saco que a gente usa para carvão, né?
a farinha, feijão. Dentro do saco tinha várias sacolas. Aí dentro dessas sacolas tinha a sacola do arroz, a sacola do feijão, a sacola da farinha. Quando você dava farinha, ele despejava na sacola da farinha. Quando você dava o arroz, ele despejava na sacola do arroz, né? Não era assim? Você dava. Aí o que ele fazia? Aí, ou ele andava com um copo, ou era a gente que andava com um copo, chegava lá, entregava ele só despejava na sacola certa, né? Era assim. A gente não dava 1 quilo, né? Não era 1 quilo. Até porque a gente comprava tudo a granel, né? Então a gente dava também do mesmo jeito. Então, irmãos, eu olho para Jesus Cristo, parece que ele está fazendo isso. Porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato. A minha impressão que eu tenho é que ele está lá. No nosso popular, o linguajar falando, perturbando até você abrir. Né? Eis que estou à porta e bato. Ele não diz: você vem até a minha casa, o meu reino, bate na minha porta que eu vejo se eu abro para você. Não, é ele que está mendigando a sua atenção. Usando um linguajar assim meio feio para Jesus, né? Mendigar. Mas ele que está mendigando a sua atenção. Mas por que Jesus faz isso? Amor. Eu até tinha um versículo que ele fez referência aqui, que era em João 14, que lá tem um versículo que diz, que fala do amor, né? E aí, através desse amor, está chegando, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Então o que é que acontece? O que Jesus faz na porta do nosso coração? Bate. Ele está lá batendo. Então eu imagino essa cena de uma pessoa batendo na sua porta, como que fosse aquele senhor pedindo saco, uma xícara de arroz, uma xícara de feijão, né? Só que o que é que Jesus quer? Ele quer o seu coração, ele quer a sua vida. Então, eis que estou à porta e bato. Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, além de bater, ele grita. Ele grita: abre a porta. Ele está falando alguma coisa. Eu suponho que ele está dizendo: abre a porta do seu coração. Abre a porta do seu coração. Eu suponho que ele está falando isso. Que Jesus está falando isso. Abre a porta. Entrarei em sua casa e vou jantar com ele. E ele vai jantar comigo. Olha só. Engraçado que Noé, olha só, quando Noé pregou o dilúvio, o que foi que aconteceu? Noé foi até a porta das pessoas e começou a bater na porta de cada um, né? Foi assim? Aí Noé saiu batendo de porta em porta, no que eu imagino, e dizendo assim: ei, tem um dilúvio para chegar, eu estou aqui batendo na sua porta. Se você abrir a sua porta e me der atenção, eu vou entrar e vou te explicar. Foi o que as pessoas fizeram com Noé? Disseram para Noé: está louco, esse homem está ficando velho e louco. E eles não quiseram ouvir Noé, rejeitaram a pregação de Noé. E por que eu estou falando dessa mensagem? Se é uma mensagem evangelística, porque nós somos evangelistas. Se nós não ouvir a mensagem da cruz, como a gente prega a mensagem da cruz? Né?
Então Noé, ele bateu na porta das pessoas. E a Bíblia diz que eles rejeitaram Noé. Ninguém quis ouvir. Ninguém queria saber da palavra de Noé, da pregação de Noé. Irmãos, eu acho que Noé foi o pregador mais rejeitado da face da terra. Foi o pregador que não ganhou uma alma para Jesus. Tipo, no linguajar, né? Mas ele não deixou de pregar, não. Não foi erro dele, não. Ele pregou. Mas as pessoas não quiseram. Para você ter a noção da dureza do coração das pessoas naquela época. Hoje você prega e as pessoas se convertem. Se você na sua vida inteira não se arriscar só uma para Jesus, que aí já é chamado de preguiça, né? Você tem que buscar ganhar almas. Mas se na sua vida inteira você ganhou uma alma, você ganhou mais do que Noé ainda. Porque a família dele já era com Jesus, né? Claro que ele ganhou a sua família, mas assim, a família dele já era uma família de Deus, ele já ensinava nos caminhos de Deus. Aí eu digo assim, fora da casa dele, né? Ele foi lá e ninguém quis. Mas por quê? Dureza de coração. As pessoas estavam acomodadas com aquela vida. Você sabe, irmãos? Nós temos que abrir o olho. Por que nós temos que abrir o nosso olho como cristãos? Porque em tudo que nós fizermos, Deus tem que estar presente. Porque nós estamos alcançando um pouco da época de Noé. E vai se aprofundar. Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier na segunda vinda dele, ele vai chegar numa hora em que ninguém está esperando. Essa palavra ninguém é uma palavra muito pesada. Ninguém está esperando. Porque se eu perguntar aqui, todos querem ir para o céu, para a nova terra, né? Todos querem morar com Cristo. Se eu perguntar, você é salvo? Sim, sou salvo, aceitei Jesus, estou todo dia pedindo perdão. Então temos que clamar a misericórdia de Jesus Cristo, porque ele diz que quando ele vier, vai vir uma hora que a gente não está. Ou seja, alguma coisa vai estar acontecendo e os nossos olhares vão estar voltados para isso. Pode ser também o cotidiano. As pessoas estão tão felizes com as suas vidas na terra, com as suas conquistas, que elas não estão interessadas em sair da terra, não. Não interessadas, não. Pessoas fazem projetos de suas vidas, né? Fazem projetos na intenção, daqui um ano eu vou estar assim, daqui 2 anos eu vou estar assim. Eu não estou dizendo que a gente deve deixar de fazer projeto, não, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa salvação, porque a nossa salvação é o bem mais precioso da terra, hoje na terra. Mas quantas pessoas têm por preciosidade os bens materiais e a salvação lá no finalzinho? Às vezes você vem à igreja e você dá prioridade muitas vezes a uma palavra que alguém falou. Uma palavra. Se eu falo uma palavra, aquilo fere você, aquilo magoa. E muitas vezes eu estou tão concentrado nesse tipo de coisa, se eu fui atingido, se eu não fui atingido, que eu esqueço que eu vim à casa do Senhor com um propósito de salvação, com um propósito de entregar a minha vida a Jesus. Ó, essa deve ser a nossa preocupação. Então Noé estava numa época desse jeito, não, pior. Só que a Bíblia
Bíblia não diz, a Bíblia diz, tem uma hora que a gente não espera, mas não significa que a gente não está com a vida guardada em Cristo, na salvação, não significa isso. Mas que a gente vai estar tão concentrado com outra coisa, e quando Jesus Cristo vier, vai ser uma surpresa muito grande, quando daqui nós sairmos, né? Vamos sair dessa terra? Sim ou não? Vamos, né? Vamos sim. Então nós temos que tomar muito cuidado, que a nossa vida está bem guardada no Senhor. Por quê? Porque quando Noé passou o período, construiu a arca, terminou a arca, e as pessoas rindo de Noé. Onde Noé estava? Noé estava lá na arca agora. Os animais chegando, de 2 em 2, para entrar na arca. Depois entra a família de Noé. Aí acontece uma coisa ao contrário. Quando Noé entra na arca, Noé fecha a porta da arca, porque Deus mandou ele entrar. Ele fecha a porta da arca. Quando ele fecha a porta da arca, a Bíblia diz que Deus sela ela por fora. E agora a porta está fechada. A porta agora está fechada. Noé estava batendo porta em porta, não estava antes. Começa o sereno, chuviscado, coisa que eles nunca tinham visto ali. Quando começa aquele chuviscado, as águas surgirem do nada de cima, surgirem de baixo, águas correndo, daqui a pouco a terra começa a criar uns riachos que não existiam, uns lagos, eles começam a se assustar e correm para onde Noé estava. E quando eles correm para onde Noé estava, o que é que eles fazem? Bate na porta. Agora, quem está batendo na porta? Né? Para você entender como muda. Agora, quem está batendo na porta? Noé. Antes era Noé, desesperado, não. Familiares, parentes, primos, irmãos, tio. Bora para a arca, todo mundo. Vamos entrar. Vem para a arca. E agora a porta da arca está fechada. Vem todo aquele povo até Noé. Até a arca e bate na porta. Noé queria abrir? Queria. Só que com Deus não se brinca. Frase muito famosa, né? Com Deus não se brinca. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só. E agora eles estão batendo na porta dizendo: Noé, abre-nos a arca. Me lembra até um disco que eu ouvia, né? Um disco. Ele disco preto, né? É um disco que fala sobre dilúvio. Aí no disco a gente só escutava, né? Uma voz do narrador falando bem grossa, dizendo que Noé entrou na arca. E as pessoas lá, a gente escuta o som, as pessoas falando: Noé, abre-nos a porta, abre-nos a porta. Não te importa que pereçamos. E Noé triste lá dentro. Mas a porta estava certa. E agora a água começa a entrar. E as pessoas começam a perder suas vidas, afogadas pelo cansaço de tentarem sobreviver. O dilúvio passa e só sobra Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres dos 3 filhos.
É os únicos que sobram na terra. Então, irmãos, essa é a cena que Jesus está fazendo hoje. Batendo na porta. Por que ele faz isso? Porque ele ama. Jesus faz isso porque ele ama. E por causa do amor, ele bate na porta. Sabe? Eu costumo gravar essas mensagens e colocar no YouTube. E a gente coloca, e essas mensagens que a gente transmite através das redes sociais é através de nós, Jesus, batendo na porta de alguém. A pessoa está ali, a porta dela hoje é o celular, e passa aquele vídeo. Aí o que ela faz? Só alguém falando de Deus. Aí passa. Aí só alguém falando de Deus. Passa. Mas aparece alguém fazendo uma pegadinha. A famosa trollagem com alguém no meio da rua, né? Uma pegadinha. O cara se finge de estado, espanta alguém. O outro joga água nas costas do outro. Né? Ali ele para e assiste até o final. E ainda curte. E ainda segue. Olha os seguidores. Não segue Jesus, né? E ainda segue. Que é isso? Rejeitando quando Jesus bate na porta. Rejeitando quando Jesus bate na porta. Irmãos, quando alguém rejeita a sua mensagem, não é a sua mensagem que ele está rejeitando. Ele está rejeitando a mensagem da cruz. Eu vejo dois ladrões, um do lado da cruz de Jesus e o outro da outra. Nas outras cruzes. O ser humano muitas vezes é tão incrível, tão surpreende com as palavras do ser humano. Um homem lá beira morrendo. Ele olha para Jesus: se tu é o Filho de Deus, salva a ti e salva nós. Desce dessa cruz. O outro olha e diz: esse homem é inocente, nós é que somos errados. Naquela hora, Jesus Cristo abriu as portas do céu para ele e disse para ele, quando ele disse: lembra-te, queria só que eu lembrasse dele. Ele não estava nem pedindo para entrar no paraíso, porque ele não se achava nem merecedor. Ele nem teve coragem, de tanta vergonha, de tanto pecado que ele tinha, dizer assim: Jesus, me leva contigo. Não, ele só disse assim: quando você entrar lá no teu reino, lembra de mim. Ou seja, o que ia confortar ele era só lembrar dele. Mas Jesus falou algo que foi muito mais profundo, que os fariseus não compreendiam. Os fariseus não conseguiam engolir. Não passava no balcão do fariseu de que Jesus salva pecadores, de que Jesus salva o homem por mais sujo, por mais fiel que ele tenha sido para com Deus, por mais que ele tenha passado pelos piores caminhos, por mais que ele tenha um passado escondido, por mais que ele tenha algo tão enraizado que o envergonha. Jesus estava ao lado de dois homens que eram marginais, porque se estavam na cruz ali, eles estavam pagando por algum crime. E ali, Jesus responde para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a frase que Jesus nos fala esta noite. Hoje eu abro a porta do meu paraíso para você. Eu abro a porta do meu trono para você. Irmãos, hoje existem igrejas aí que nem na igreja você pode entrar. Igrejas grandes, né, luxuosas.
Você bate na porta, os vigias de segurança vai expulsar a pessoa, se ela não estiver bem vestida. Né? Quanto mais em alguns outros recintos. Você acha que qualquer pessoa pode entrar ali no Palácio do Planalto? Pode não. O castelo ali da Rainha Elizabeth? Pode não. Lá na Casa Branca esqueci o nome do Trump? Pode não. Pode nada. Mas você acha que as mansões celestiais, o reino de Deus, ele é muito mais precioso? É. Mas lá, por mais simples que nós sejamos, lá nós podemos entrar. Lá nós podemos entrar. Você sabe por quê? Porque um dia Jesus bateu na sua porta e você abriu a porta do seu coração. E agora Ele abre a porta do seu palácio sem nem você bater. O seu nome já está escrito lá como autorizado a entrar no palácio de Deus, no palácio do Rei dos Reis. Nós já somos parte deste reino. Olha o que Jesus diz no versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A Elizabeth não coloca ninguém lá, qualquer pessoa lá para sentar no trono dela. Não, tem que ser alguém importante da sociedade, né? E aí da princesa se for atrás do plebeu, né? E aí do príncipe se for atrás da plebeia, né? A confusão é grande. E nós éramos o quê? Plebeus, gentios, um povo que não era escolhido. Quando Jesus disse: vim para os que eram meus, quem eram os dele? Israelitas. Mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Que palavra incrível essa! Nós não somos nem convidados, somos filhos. Irmão, quando você é filho e mora na casa do seu pai, você bate na porta para ela entrar, ou você entrar? Não, né? Você bate quando você deixa a casa dele, mas enquanto você é filho, nos cuidados dele, que é como nós somos de Deus, você bate na porta não. Você chega e entra, não bate na porta não. Você entra. E aí ele diz: assentará comigo no meu trono. Porque assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é um apelo de Jesus. Quem tem ouvidos? Que ouvido? Aquele ouvido para ouvir mesmo. Quantas vezes, irmãos, a gente prega e fala sobre um assunto, e ao invés de a gente causar mais alegria, a gente causa mais ódio. Por quê? Porque é uma palavra de advertência, de chamado, de cobrança. Todas as palavras que eu trago aqui, irmãos, o que o irmão Pedro traz, o que a irmã Teresa traz, o que os outros irmãos trazem, não são nossas não. E aliás, Jesus disse: tudo que eu falo a vocês, eu trouxe do meu Pai. Então tudo que nós falamos aqui, estando dentro da palavra, claro, né? Para ninguém sair falando heresia, nós falamos também do Pai. E se nós não falarmos,
Nós é que seremos cobrados. Nós é que seremos cobrados. Quando você é dono de uma empresa e você quer ganhar os seus clientes, você trata ele bem direitinho, né? Tem uma frase que diz que o cliente é que manda, né? Mas só que no reino de Deus é um pouco diferente. Eu prego uma palavra e ela vem com rosas e espinhos. Mas se eu não falar os espinhos, eu vou ser cobrado pelo Criador. Agora, se eu falo aquilo que Deus fala na sua palavra, quem vai ser cobrado agora? Quem ouviu? Quem ouviu? Por isso que ele fala aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa isso? Se você está escutando, entendeu? Obedeça. Porque eu já não serei mais cobrado. Né? Aí muitas vezes, irmãos, a gente fala muitas vezes uma mesma palavra. E daqui a pouco a pessoa passa por uma situação difícil que ela não conseguiu resolver. Aí ela vai orar a Deus e dizer: Deus, por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não soluciona esse problema? Eu estou passando por essa dificuldade, por essa humilhação, por esses problemas. Aí Deus pergunta: por que, meu filho? Se eu te alerto tanto para você fazer algo por mim, para você ir aonde eu te peço, mas como é que o Senhor está falando se eu não escutei? Aí o Senhor diz assim: lá na igreja, naquele culto, tem meus servos que estão direto falando. Ou você acha que eu vou descer no céu e falar cara a cara com você? Se você não escuta nem quem está vendo, vai escutar quem você não. Né? Aí depois, quando vem a situação difícil, a pessoa olha e diz assim: por que eu estou passando por isso? Por quê? Porque você não abriu a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer morar. E se ama você, e você se ama ele. Né? Mas a palavra final que eu quero deixar para mim é essa. Olha, até o fundo musical é para isso. Voltado para esse assunto. Nós que somos cristãos, temos que ouvir uma mensagem de salvação de vez em quando, para que a gente esteja bem. Para a gente não perder nossa salvação. A nossa salvação é muito mais importante do que uma palavra dura, do que uma jornada difícil, do que um momento em que eu estou sacrificando para Deus. Nossa salvação vale mais do que qualquer coisa, do que uma TV, do que uma rede, muitas vezes, né? Do que uma rede, ou de qualquer outra coisa.